Imagina um lugar onde a luz nunca apaga e onde ninguém recebe visitas. Onde o silêncio não é paz, é uma regra. Agora imagina que esse lugar virou o símbolo de ordem de um país que há pouco tempo carregava o título de capital mundial do homicídio. El Salvador diz ter vencido as gangues, e o preço disso? Uma mega prisão para até 40 mil pessoas, sendo o maior presídio da América Latina, o Cecote. Isso é justiça ou medo com outro nome? É solução ou só uma trégua, cara? Nos próximos minutos a gente entra sem efeitos, sem sensacionalismo, no coração dessa história. Quem é preso ali? Como é a vida lá dentro? Por que tanta gente aplaude? E tanta gente denuncia? No fim, a pergunta não é sobre El Salvador, é sobre nós. O que estamos dispostos a aceitar em nome da segurança? Fica até o fim, porque tem um dilema que ninguém resolve por você. O fim justifica os meios quando o meio é apagar garantias? E mais, eu vou te mostrar um detalhe da rotina do Cecote que muda a forma como você enxerga paz. Por décadas, duas siglas mandaram nas ruas: MS-13 e Barrio 18. Extorsão, ameaças, toques de recolher informais. A vida de quem não era bandido passou a ser organizada pelo medo. Quem abria o comércio, quem pegava ônibus, quem atravessava a praça. Em um fim de semana específico, o país parou pelo motivo errado. Dezenas de assassinatos em 24 horas. O governo reagiu com o regime de exceção. Prisões em massa, direitos suspensos, reforço policial e militar. Era o recado oficial para o crime. O jogo virou. A máquina girou. Em meses, dezenas de milhares de suspeitos foram detidos. As ruas esvaziaram de armas e as cadeias lotaram de gente. O índice de homicídios despencou a patamares históricos, e isso se sente na pele. Luzes acesas no comércio, crianças nas calçadas, bairros respirando de novo. Só que toda paz tem preço, e o que foi libertação para uns, virou pesadelo para outros. Prisões sem mandado, processos atrasados, famílias sem notícia. É nesse choque que nasce a peça central da estratégia: o Cecote. Quando o Estado promete segurança a qualquer custo, quem paga a conta quando o custo chega? Entenda agora a engenharia do presídio que virou vitrine. O Cecote, sigla para o nome Centro de Confinamento do Terrorismo, foi inaugurado em 2023 na cidade de Tecoluca, com capacidade planejada de 40 mil vagas e uma área cerca de 410 acres, aproximadamente 166 hectares, 8 pavilhões e perímetro múltiplo, anéis de segurança e presença combinada de policiais e militares. No discurso, ele concentra os mais perigosos. Na prática, virou símbolo de tolerância zero. As imagens oficiais viralizaram. Filas milimétricas de detentos, cabeças baixas, corridas descalças sob ordens curtas. Para quem aplaude, é a fotografia da ordem retomada. E para quem critica, a prova de um sistema que confunde força com justiça. O que se sabe além do marketing? Sem visitas, sem telefonemas, sem pátio, luzes acesas 24 horas e audiências virtuais em massa para parte dos casos. A lógica é simples: quanto menos contato, menos risco. A consequência também é simples: quanto menos contato, menos humano. O complexo foi desenhado para ser inalcançável. É muralha, cerca, torre, scanner, bloqueador de sinal, biometria e repetição. A rotina é o próprio mecanismo de controle. O desembarque aqui é o batismo. Você chega sem pertences e passa por cadastro biométrico e inspeções, cabeça raspada e silêncio total. A ordem não grita, mas pesa. A cela coletiva parece grande, vazia e pequena com gente. Beliches metálicos, banheiro exposto, nada de colchão fofinho ou travesseiro. A água é contada, o ar parado e vigilância constante. A arquitetura foi pensada para que você se sinta visto o tempo todo e ainda assim, invisível para o mundo lá fora. A comida é regrada e repetitiva, um prato que alimenta o corpo e desidrata a expectativa. A rotina por lá não muda, é o dia que muda de número. Quando alguém viola as regras, as sanções chegam rápido, isolamento e perda de quaisquer privilégios que tenha obtido. Em cima do papel isso é controle, no corpo é pressão, na cabeça, você sabe. E aqui vai o detalhe: luzes acesas 24 horas. Parece banal, mas não é. O corpo perde referência de tempo. O sono se quebra em pedaços e você não descansa. Você apaga e liga. A confusão mental vira ferramenta de disciplina. Nesse cenário, o tempo não passa, ele se acumula.
E sim, tem gente que desiste de brigar antes mesmo do primeiro recurso, por exaustão. MS-13 e Bairro 18 não são só nomes, são estruturas. Dentro do sistema há segregações e protocolos para reduzir atrito aberto entre rivais. Ainda assim, tensão é matéria-prima. Um olhar que para onde não deve, um silêncio no momento errado, um gesto mal interpretado e a cadeia cobra caro. Quem entra sem mapa, aprende em horas. Há hierarquia, gírias e sinais. Há quem decide e quem concorda. A palavra mais segura é a que não é dita. Sobreviver não é ser forte, é não chamar atenção. É entender que fazer e não fazer também comunica. Existe um mito de cinema de que sempre há uma gambiarra heróica, mas não aqui. Qualquer atalho é visto, testado e punido. A regra da casa é previsibilidade, e previsibilidade em contexto de violência é dissuasão. No topo de tudo, a camada final, o Estado. Direção prisional e forças de segurança marcam o compasso do ar que se respira. A dinâmica interna pode negociar espaço e a externa decide o tamanho desse espaço. Os números que viraram troféu de um lado e denúncia do outro, e uma pergunta que pesa mais que estatística. O que a gente chama de paz quando a conta não fecha para todo mundo? Uma piscadela pode ser só um tique. Ali é mensagem. Não entender essa gramática silenciosa é virar notícia em 2 horas e ninguém quer ser notícia ali. Vale repetir que o crime despencou. Em poucos anos, El Salvador saiu do topo mundial de homicídios para índices historicamente baixos. Isso muda a vida real. Comércio reabre, bairros respiram e pessoas voltam a caminhar sem olhar para trás o tempo todo. Não é detalhe. Mas há outra conta rolando fora do holofote. Morte sob custódia, prisões por engano e atrasos processuais. Famílias que não sabem onde o parente está, defensores que reclamam de acesso aos autos, relatos de maus-tratos e falta de atendimento médico. Quando o sistema acelera, o devido processo tende a ficar para trás e é aí que mora o risco de injustiça longa. E tem mais. Adolescentes no meio da malha, reformas legais que ampliam o poder de custódia e reduzem contrapesos. A pergunta não é se houve abuso. A pergunta é quantos e o que fazer com eles. A vitória contra o crime é real. A ferida nos freios e contrapesos também. Segurar essas duas verdades ao mesmo tempo é desconfortável e necessário. E se a segurança melhora, como a gente calibra o que é aceitável na execução? O CECOT não é só concreto e protocolo, é símbolo. Quando o Estado ergue um espaço onde ninguém entra e ninguém sai, e nem notícia se tem, ele não está só confinando corpos, está apostando que medo e previsibilidade sustentam a paz por mais tempo do que direito e processo. Funciona? No curto prazo, sim. Os homicídios caem, a sensação de segurança sobe e a ordem aparece nas cenas do dia a dia. Isso importa demais para quem, por anos, viveu sob a mira do crime. Mas o tipo de paz também importa. Uma paz sustentável precisa responder a perguntas que cadeia nenhuma resolve. O que acontece depois? Quem sai e sai como? Quem foi preso por engano e como é reparado? Que futuro a gente oferece para o garoto que não entrou, mas viveu na mesma rua? E que país se forma quando o devido processo vira detalhe operacional? A dor de quem sofreu com as gangues e a dignidade mínima de quem está sob custódia do Estado. Toda política eficaz precisa de porta de saída, e sem isso, vira beco sem luz. Já a sociedade precisa de memória. Lembrar por que criamos freios quando tudo parece sob controle. O CECOT é o espelho de um limite. El Salvador olha para ele e vê alívio, medo, orgulho e vergonha. Tudo isso junto. Talvez esse seja o ponto. Prisões dizem menos sobre quem trancamos e mais sobre quem somos quando trancamos. Se a paz depende de ignorar garantias básicas, ela é paz ou trégua? E se é trégua, o que precisamos construir agora para que ela vire paz sem retroceder para o medo de antes? Se esse mergulho te